Queridos, sem demora, eu gostaria de apresentar o pastor Bruno César. Pedir que ele vá chegando, ele está aqui com a sua esposa. O pastor Bruno chegou para a Igreja do Nazareno há anos recentes, através do pastor Alcimar, teólogo também, como o pastor Alcimar. Ele já tem tido algumas experiências no meio nazareno, ensinado no nosso seminário, pastoreou uma igreja lá em João Pessoa e, por uma questão da vontade do Senhor, mais do que direção profissional apenas, para sua esposa, eles vieram para cá, para o Recife, chegaram poucos meses, se situaram, estão ali conosco, e nós queremos dar plataforma para ele, dar espaço para ele, para que possa servir o Senhor e possa enriquecer a nossa igreja, não é? Ele é uma pessoa muito envolvida com o Evangelho, se converteu adolescentezinho, daqueles bem fervorosos mesmo, né? Bem fervoroso e muito dedicado, muito intenso. Se dedicou muito tempo na área de ensino, né, na igreja local, professor de vários seminários nossos aqui, e é um privilégio tê-lo aqui. Ele é também escritor, autor de vários livros, ele é muito assim inspirado, né? Então tem vários livros que são muito interessantes para as nossas igrejas. Ultimamente tem escrito livros que podem ser bem aproveitados nas nossas igrejas, inclusive para estudo bíblico, para classes de escola dominical, além de edificação do nosso povo em geral, né? Mas o último livro agora lançado dele, não o último escrito, o último lançado, aprendi, sobre teologia sistemática. No Brasil nós não temos ainda muitos autores de teologia sistemática arminiana. Temos literatura de fora, temos alguma coisa proposta por alguns autores nossos, mas ele fez realmente um trabalho de envergadura grande, um livro de mais de 600 páginas, bem abrangente, bem contextualizado os assuntos, e eu fiz aqui a covardia de convidá-lo para dar uma palestra sobre um assunto em 50 minutos, que você sabe que é muito complicado, você corre o risco de às vezes não aprofundar alguma coisa, ou de falar uma coisa e o outro entender outra, mas ainda assim vale a pena. E vou passar a palavra para ele agora. Vamos orar para que Deus o use. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, Senhor, e por ele ter sempre se colocado como instrumento teu em todo o tempo na sua vida cristã, e nessa tarde mais uma vez está se colocando diante do Senhor para ser instrumento do Senhor, para edificar a tua igreja. Abençoa-o, abençoa a sua esposa, abençoa o seu lar, abençoa o ministério que o Senhor entregue a ele, ó Deus, e que muitas outras portas venham a ser abertas para que ele possa levar o teu nome adiante, assim como também, ó Deus, ajuda o Senhor no seu ministério como autor, como, ó Deus, um bom mestre da tua palavra, Senhor, para despertar e edificar o teu povo. Nós oramos pela vida dele já com ações de graças em nome de Jesus. Amém. E a palavra é sua. Obrigado. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou começar pela propaganda, senão eu esqueço, tá? E é sério. Agora ficou bacana, obrigado. Eu pedi para iluminar, eu disse, meu filho, ilumine aqui, porque eu já não enxergo bem. Meus irmãos, como meu amigo, olha, chiqueza. Bota mais um pouquinho para lá. Bota mais um pouquinho para cá, por favor, para não bater. Rapaz, recebido como chefe de estado aqui, né? Meus irmãos, pela graça de Deus, estou, depois de muito tempo, batalhando, publicando essa teologia sistemática arminiana, tá? Na verdade eu vim escrevendo há 4 anos uma coleção de teologia sistemática, né? E aí eu juntei os 10 livros, mais uma introdução, e estou publicando aqui. O pastor Rubens leu quase todo, faltava uma doutrina só, né? Quando eu mandei para ele, mandei mais de 800 páginas no PDF, ele leu tudo.
Foi, ele leu tudo, eu agradeço. E, enfim, então como para apresentar o material, eu resolvi fazer o seguinte: colocar algumas respostas aqui, algumas perguntas que eu vou passar para vocês, que são respondidas no livro. O livro não é nesse tipo de pergunta e resposta, mas todas essas perguntas estão respondidas no livro ao longo das 10 doutrinas e da introdução, tá? E depois eu coloco no grupo do distrito, né? Como eu falei que ia colocar a palestra e o esboço também, tá bom? Então prestem atenção. O que é e para que serve a teologia sistemática? Está no livro. Como a Bíblia pode ser um livro humano e divino ao mesmo tempo? Como são feitas as traduções bíblicas? Como foram escolhidos os livros que compõem a Bíblia? Quem e quando foram divididos os capítulos e versículos bíblicos? Quem é Deus? Quais seus nomes? Quais seus atributos? Como entender a doutrina da Trindade? Como e por que Deus criou o universo? Como respondermos à teoria da evolução biblicamente? Isso aí tem crescido, né? Até o saudoso Tim Keller defendia a evolução teísta, né? Isso é uma aberração. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Como devemos sujeitar e dominar a criação? Quais os tipos de pecados que existem? Existem pecados maiores que os outros? Sim, existem. E está aqui no livro. O que é o pecado para a morte, mencionado por João na primeira carta? Eu explico. Um apóstata pode se arrepender? Devemos orar por ele? Por Caio Fábio? Por Ricardo Gondim? Não. Apóstata não tem. Eu explico aqui. O que significa nascer em pecado? O que é arminianismo e calvinismo? Quem está certo? Nós, obviamente, né? Nós, arminianos. É claro. 80% dos cristãos do mundo. Como podemos rebater ao erro calvinista de que Deus decretou todas as coisas? Eu explico aqui. É bem complexo isso, né? Deus realmente endureceu o coração do faraó? Como interpretar aquele acontecimento? Então eu trabalho bastante sobre isso também. Arminianos creem em eleição e predestinação? Sim. De que modo? Eu mostro aqui. É possível perder a salvação? Há casos assim na Bíblia? Sim, e é possível. Jesus sabe quando voltará? Tem um trechinho sobre isso também. Jesus foi ao inferno quando morreu? Ou em algum outro momento? Em hipótese alguma. O que a gente tem visto é uma interpretação errada de 1 de Pedro capítulo 3. Jesus não foi ao inferno. Aliás, a palavra inferno nem aparece naquela passagem, tá? Se ficar curioso, compra o livro. Por quem Cristo morreu? Apenas por alguns escolhidos? Jamais. Então, como harmonizar aquelas passagens que falam de Jesus morrendo pelos seus, pela igreja, pelo seu povo, pelos eleitos? Eu explico. E aquelas passagens que falam de Jesus morrendo por todos? Tem como harmonizar isso aí, tá bom? Não é para a gente escolher um grupo de passagens bíblicas em detrimento do outro, não. Estou terminando. Os dons do Espírito Santo são para hoje? Como podemos refutar o cessacionismo? Os dons são para hoje, né? O que é o fruto do Espírito e como desenvolver na nossa vida? O que é, como identificar e como desfrutar de um avivamento? Crianças têm anjo da guarda? Devemos orar pedindo a Deus que envie anjos? Tem oração desse tipo na Bíblia? Qual deve ser a relação da igreja com Israel, com o Estado e com os desigrejados, por exemplo? Como e quando Jesus vai voltar? Onde os crentes que já morreram estão? Como será o estado eterno? Essas 30 e tantas e muitas outras perguntas estão respondidas aqui nesse livro, que tem 640 páginas e 280 mil palavras. O Word conta pra gente, né? Não foi eu que contei, né? Então, tem alguns exemplares ali ainda, graças a Deus. Os irmãos estão convidados a folhear. Muito bem, irmãos. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Isaías capítulo 6.
Isaías capítulo 6, agradeço pela paciência de me ouvirem, minha propaganda. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, ao pastor Rubens pela oportunidade, a todos que nos receberam aqui muito bem, e a minha esposa, a quem eu dediquei minha teologia sistemática e praticamente todos os meus livros, praticamente todos foram dedicados a ela. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: vai e dize a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor que está sentado num alto e sublime trono. O Senhor é que tem nos sustentado. Nós te louvamos por essa tarde, também pelas bênçãos que o Senhor nos dispensou ontem lá em João Pessoa. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, mais uma vez, de mim e dos demais palestrantes dessa tarde, e que o Senhor fale ao coração do teu povo. Fala através de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem é conhecida, muito conhecida de todos vocês, certamente, mas eu creio que ela contempla o nosso tema nessa tarde, que é desafios contemporâneos à teologia da santidade. Primeiro a gente vê o Isaías indo ao templo para orar, preocupado, no ano em que o rei Uzias havia morrido. E o rei Uzias, conforme 2 Crônicas 26:3, governou Judá, a parte sul de Israel, já no reino dividido, por 52 anos. Então imaginemos um governante 52 anos, né? Então o povo estava acostumado com ele. Isaías ficou preocupado: e agora, o que será da nossa nação? E me parece que, como um bom católico, ele, comparando ao bom católico, ele vai ao templo, vai para a missa, né? Vai para algo meramente religioso, fazer uma oração, como alguns católicos vão à missa 2 vezes por ano, na Páscoa, no Natal, talvez no batizado de alguma criança. Parece que é assim que Isaías vai ao templo, porque geralmente a gente pensa que Isaías era um profeta, e essa é mais uma visão que ele teve do Senhor. Mas quando a gente lê o livro de Isaías, do capítulo 1 até chegarmos aqui, a gente percebe que não é isso que acontece. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, Isaías é chamado para ser profeta aqui nessa visão. Foi aqui que ele foi purificado, foi aqui que ele foi vocacionado para ser profeta. Então ele descreve nos 5 primeiros capítulos a situação do povo na qual ele estava inserido. Por exemplo, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: o boi e o jumento conhecem o seu proprietário. O boi conhece o seu proprietário, o jumento o coxo posto pelo seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então
próprio Deus estava dizendo que o boi e o jumento conheciam o seu dono, mas o povo de Deus não conhecia mais a Deus. Isaías se inclui no meio desse povo. Estava assim, numa situação irracional. E aí o Senhor já havia convidado eles todos. No capítulo 1, verso 18, nós lemos que o Senhor diz assim: vinde e arrazoemos, ou seja, venham, vamos pensar juntos. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu os tornarei mais brancos do que a neve. Ou seja, venham, vamos pensar juntos sobre isso. E aqui nessa passagem, alguns dos desafios contemporâneos à teologia da santidade também podem ser facilmente identificados nessa passagem. E precisamos corrigir o que está errado hoje para andarmos e ensinarmos sobre a santidade. Então quero falar sobre 5 desafios. Primeiro, é a visão errada sobre quem é Deus. Isaías tinha uma visão errada sobre quem era Deus, tanto que ele e o seu povo não conhecia Deus pessoalmente, conhecia apenas religiosamente, por assim dizer. O povo do tempo de Isaías não teve a oportunidade de conhecê-lo antes, porque não estava disposto, mas por meio do ministério de Isaías, o povo pôde conhecer a Deus. As pessoas do nosso tempo podem conhecer a Deus por meio da pregação da palavra que nós fazemos, por meio do evangelismo. Nós mostramos quem é Deus. E aqui nos versículos 1 a 4, Deus se revela a Isaías. Nós só podemos conhecer a Deus se Ele se revelar a nós inicialmente. Aquilo que nós chamamos na tradição arminiana de graça preveniente. Assim foi conosco e assim Deus nos alcançou. E aí nós vemos quem é Deus, como Isaías viu. A gente lê o relato. Ele está assentado no alto sublime trono, a sua roupa enche o templo, serafins voam de um lado para o outro, clamando, isto é, gritando a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E é interessante que a Bíblia só fala sobre essa categoria de anjos, os serafins, em 3 versículos. Aqui, Isaías capítulo 6, versos 2, 3 e 4. Não aparece em nenhuma outra passagem bíblica. Mas quem é Deus? Deus é santo, mas Ele é além de santo. Ele não é só santo. Nós enfatizamos muito a teologia da santidade, doutrina de santidade, santidade ao Senhor. Sim, Ele é santo, mas Ele é mais que isso. Deus é a trindade, Deus é a soma, Deus é a totalidade de seus atributos. E devemos ter cuidado com isso, para não enfatizarmos tanto um dos aspectos de Deus, um dos atributos de Deus, e deixarmos de lado os demais. Devemos falar sobre todos. O teísmo aberto enfatizou tanto o amor de Deus que acabou descambando para a heresia. Os calvinistas têm enfatizado tanto a soberania de Deus que também estão quase chegando na heresia, ao afirmar inclusive que até o pecado humano foi decretado por Deus. É uma palavra de advertência, irmãos, tenhamos cuidado com isso. Sabamos que Deus é santo, sim, mas também que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, onisciente, imutável, invisível, sempiterno, soberano, sábio, fiel, amoroso, bondoso, gracioso, misericordioso, justo. Ele é Deus. Nós devemos pregar Deus, sobre Deus, como Ele é inteiramente. Ao longo de toda a Escritura revela quem é Deus. Deus é o soberano do universo. Ele é santo, mas não é apenas santo. O segundo desafio é que sobre uma visão errada sobre quem nós somos. No versículo 5 nós lemos que Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, ou seja, sou pecador. Isaías não sabia que estava tão distante de Deus até encontrar-se com Deus. Eu imagino que deve ter sido assim com todos vocês, assim porque foi assim comigo e assim quando a gente lê na Bíblia. As pessoas não sabem que estão tão longe de Deus até que se aproximam de Deus e veem como Ele é grande. A Bíblia nos ensina
que é possível que alguém peque de pelo menos 5 maneiras: por ações, por sentimentos, por pensamentos, por palavras e até mesmo por omissão. A Bíblia também ensina que é possível que alguém pratique vários tipos de pecado, e tem várias palavras bíblicas que falam um pouco sobre o pecado. Por exemplo, pecado propriamente dito, que significa errar o alvo. Amém, irmãos? Impiedade, que significa o contrário da piedade, da santidade. Transgressão, que significa ir além do que Deus disse. Iniquidade, que é uma falta de integridade. Rebeldia, que é fazer o que é contrário ao que Deus quer. Traição, que é uma deslealdade para com Deus. Blasfêmia, que é uma crítica a Deus ou a sua obra, por palavras ou pensamentos. Abominação, que é o tipo de pecado que provoca náuseas em Deus. O pecado para a morte, como aconteceu com Ananias, Safira e os irreverentes da ceia, na ceia lá na igreja de Corinto. E a apostasia. Então é muito difícil que a gente não peque. A possibilidade de pecar é grande demais. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê nossa pequenez, irmãos. É necessário saber que Deus nos perdoou de todos os pecados. E o pecado não é mais a nossa forma de viver. A gente não tem mais uma vida de pecado propriamente dito. Mas é necessário também saber que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Aquilo que o pastor estava falando no início, antes de me passar a palavra. Aliás, a Bíblia possui algumas dicotomias e até tricotomias bem curiosas. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, ao mesmo tempo. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A Bíblia ensina as 3 verdades. Então, a essa altura, vale a gente ler, para que a gente não se ache tão santo assim, as palavras inspiradas do apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, verso 8 ao verso 10. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, apóstolo, inteiramente santificado, perdoado, ou seja, batizado no Espírito Santo, se coloca, se dissermos, se nós confessarmos, ele se inclui. Precisamos reconhecer quem somos diante de Deus. Somos santos, mas nós também pecamos ao mesmo tempo. Uma visão errada disso tornará a nossa hamartiologia defeituosa. Alguns irmãos vão ter que sair pelo visto, né? Vão na paz do Senhor. O terceiro desafio que nós precisamos ter, que nós precisamos vencer, é uma visão distorcida sobre a nossa relação com Deus. Conforme a gente vê nos versículos 6 e 7, um dos serafins voou até Isaías, pegou uma brasa e tocou na boca dele. É claro que isso não foi literalmente, senão machucaria o profeta, né? Isso foi na visão, e isso simbolizava a sua purificação, o perdão dos seus pecados, o fogo purificador. Nós também fomos purificados, nós também fomos perdoados, mas nós ainda pecamos. Nos séculos IV e V, nós percebemos que um herege chamado Pelágio ensinou que é possível viver a vida toda sem pecar. No século XII, um grupo de crentes chamados de albingenses, ou valdenses também, ensinou que era possível viver a vida toda sem pecar. Não é bem isso que a Bíblia ensina, não é, irmãos? Não é bem isso que a gente enxerga sobre nós mesmos. Vemos por meio dessa passagem também que Deus é transcendente, Ele transcende tudo, Ele é maior que tudo, mas ao mesmo tempo Ele também é imanente. Ele é tão grandioso,
mas ele se relaciona com a sua criação. Então a teologia relacional, que é o nome que Ricardo Gondim deu para o teísmo aberto, diz que não, Deus é grande demais, e sendo grande demais, ele não consegue se relacionar com a criação. Para isso, ele então abriu mão dos seus atributos para se relacionar com o homem. Que Deus grande é esse que não consegue se relacionar com o ser humano? Nós vemos nesse texto que Deus é grande, ele é transcendente. Os serafins cantam sua santidade, e ele conversa com Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías: opa, estou aqui, manda eu ir, me envia, vai. Deus é grande, mas ele conversa conosco, ele responde orações, ele fala com seu povo. Cada vez que a gente lê a palavra, ele fala conosco. Ele também fala de maneira específica, de maneira especial, dando direcionamentos específicos. Vocês têm experimentado isso na vida de vocês? Glória a Deus, também tenho. Infelizmente, na nossa relação com Deus, que tem sido em alguns momentos distorcida, nós, crentes no século 21, temos negligenciado de maneira geral o terceiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, pastores famosos, muitos deles, ao invés de pregar o evangelho, não passam de piadistas. Ao invés de ensinarem o que a Bíblia diz, usam a Bíblia como roteiro para fazer show de humor em supostos cultos, fazendo supostas pregações. E aí isso é uma blasfêmia, irmãos, isso é pecado. Se tomar o nome de Deus em vão, só mencionar já é pecado. Imagina fazer piada com o nome de Deus, com a santidade de Deus, com a palavra de Deus. Paremos com isso. Se alguém aqui faz isso, pare imediatamente. Eu já fiz isso, mas parei quando me deparei com o terceiro mandamento. Precisamos parar de ouvir pessoas como Cláudio Duarte, por exemplo. Alguns dizem: não, mas é o jeito que Deus usa ele. Deus? Meus irmãos, Deus disse: não tome meu nome em vão. Foi isso que Deus disse. Não vamos confundir as coisas. Deus é grande demais. Deus não brinca. Vocês já viram na Bíblia algum profeta contando piadas em nome de Deus? Vocês já viram na Bíblia Jesus fazendo gracejos enquanto pregava? Vocês já leram na Escritura os apóstolos contando piadas no intuito de agradar a audiência? Não, é o jeito que Deus usa. Não, vocês nunca leram isso na Bíblia. Nós devemos querer pregações hoje em dia como as que estão registradas na Bíblia. Quarto desafio: visão distorcida sobre nossa relação com o próximo. No verso 5, o profeta diz: habito no meio de um povo de lábios impuros. Somente quando nós enxergamos Deus, somente quando enxergamos a grandeza do Senhor, enxergamos a nossa própria miséria, aí a gente consegue enxergar também como os pecadores precisam do Senhor. Se a gente não olha com olhar missionário para o mundo, a gente precisa olhar para Deus novamente, para a palavra de Deus, para nós mesmos, para ver se realmente tivemos um encontro com o Senhor. Porque quando a gente encontra-se com Deus, há compaixão no nosso coração. E foi isso que aconteceu com Isaías. Ele disse: olha, eu habito no meio de um povo pecador igual a mim, e agora o que vai ser desse povo? Isaías, você vai lá e você vai falar. Eles não vão ouvir, mas você vai falar. Na nossa relação entre os humanos, na nossa relação horizontal, a gente precisa ter graça, compaixão, humildade, pedir perdão, e assim a gente vai construindo, não é? Mário Sérgio Cortella diz que somente eletrodomésticos nascem prontos e vão ficando velhos, né? A gente compra a nossa geladeira nova, ela está pronta, vai ficando velha.
a televisão, mas a gente não, a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai amadurecendo. Alguém aqui é igualzinho há 10 anos atrás? Ou gostaria de ser? Talvez fisicamente, né? Mas eu não me troco pelo Bruno de 27 anos. Eu não me troco pelo Bruno de 27 anos. Tinha um pouco mais de saúde, mais disposição, mas hoje eu conheço melhor o Senhor. Isso basta, isso compensa. Meus irmãos, o quinto desafio: falta de disposição para servir a Deus. Nos versículos 8 e 9, nós vemos Isaías se dispondo, após a pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías não se acovardou, ele se dispôs a servir a Deus e anunciar os oráculos de Deus entre seus contemporâneos que estavam perdidos. De modo semelhante, devemos ser testemunhas de Cristo. Nem todo cristão é missionário. Missionário é aquele que a gente envia, mas todo cristão deve ser uma testemunha de Cristo e deve participar em alguma medida da obra missionária. Diante de um Deus tão santo, poderoso, bondoso, criador e sustentador de todas as coisas, a única alternativa plausível que temos é servir a esse Deus. Mas nem sempre esse serviço precisa ser algo religioso. Isaías serviu a Deus sendo profeta. Mas você, o que faz? É pastor? Pastoreie. É vendedor? Venda para a glória de Deus. É motorista? Dirija como se estivesse transportando Jesus. É comerciante? Pague bem seus funcionários e seja honesto. É juiz de direito? Julgue honestamente e não aceite suborno. É sapateiro? Então faça o que Lutero disse: um bom sapato e venda por um preço justo. Enfim, comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Um teólogo luterano, muito bom por sinal, chamado Gene Edward Waite Jr., escreveu: nem todos os crentes são pastores ou cooperadores da igreja. Eles não precisam sê-lo para se apresentarem perfeitos diante de Deus, uma posição que é alcançada mediante o sangue de Cristo. Mas todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes, como os sacerdotes do Antigo Testamento, podem ir à presença de Deus graças ao sangue do Cordeiro. Ele segue: todos os crentes podem manusear coisas sagradas, como a Bíblia, procedimento anteriormente negado aos leigos. Todos podem proclamar o Evangelho para aqueles que precisam de sua mensagem salvadora. O sacerdócio de todos os crentes significa que todos os cristãos desfrutam do mesmo acesso a Cristo e são espiritualmente iguais diante dele. Então não importa para o que Deus te chamou para fazer, faça para a glória dele. A falta de disposição para servir a Deus na igreja ou fora dela também é um desafio grande que enfrentamos em nosso tempo, o que é resultado de falta de santidade, porque quando as pessoas se aproximam de Deus, são mais santificadas e sentem mais desejo de servir a Deus, e aqueles que já servem, de servi-lo mais intensamente. Então eu gostaria de dar para vocês 4 dicas para melhorar o serviço na igreja de vocês, entre aqueles que não têm tanta disposição assim. A primeira dica: não transforme o tema de missões em um mero departamento da igreja. Antes, mostre à igreja, por meio de pregações, testemunho e ensino bíblico, que a obra missionária é algo que todos os cristãos devem se envolver, de uma forma ou de outra. Segunda dica: forneça oportunidades de serviço em todos os ministérios da igreja, para quem quer trabalhar, e incentive toda a igreja a encontrar seu ministério com base nos dons que Deus lhes deu. Terceira dica: ensine de modo claro que todos os crentes servem a Deus, até mesmo enquanto comem e bebem, conforme o ensino apostólico, e que não é apenas o serviço religioso que Deus recebe. Quarta dica: remova os falsos irmãos.
segundo aos Coríntios 11:26, dos cargos de liderança. Será fácil identificá-los. Eles sempre estão empacando o desenvolvimento do ministério de novos crentes, atrapalhando aqueles que notoriamente possuem dons espirituais e assim atrapalhando a expansão do reino de Deus. Não tenha medo de mover as peças. Purifique a igreja com a palavra de Deus, que é a sã doutrina, para desinfetar o pecado no meio do povo de Deus. Se tiver alguém empacando a obra de Deus na sua igreja, remova. Não tenha medo de botar a mão no vespeiro. Seja fiel ao que Deus lhe confiou. Com certeza, fazendo essas coisas, o número de irmãos trabalhando na igreja será muito maior e o trabalho andará melhor para a glória de Deus. Concluindo, Isaías saiu do meio de um povo que não conhecia a Deus para ser o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Quando há um encontro verdadeiro com Deus e entendemos quem Ele é, quem nós somos diante dEle e qual a situação das pessoas que nos cercam, nossa vida é transformada e passamos a viver para a glória de Deus. Uma vez que tenhamos uma visão correta sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre a nossa relação com Deus, sobre nossa relação com o próximo, a tendência é que passemos a servir-lhe melhor, com mais intensidade e fervor. E assim, os desafios contemporâneos, a teologia da santidade, bem como os desafios que estão sempre presentes, os desafios perenes, serão desfeitos e viveremos cada vez mais para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Vamos ficar em pé? O pastor ficou em pé, já mandou o recado. Pai amado, louvado seja o Teu nome. Obrigado porque a Tua palavra é clara em relação ao que nós devemos fazer, Senhor. Por exemplos diversos, por tantos ensinamentos, nós Te louvamos, Senhor. Nos ajuda a Te servir cada vez melhor, Senhor, porque não há nada melhor do que Te servir. Nos ajuda a vencer os desafios e sermos mais santos a cada dia, Senhor. Pai, abençoa cada pastor, cada líder, cada um que está aqui, ou cada um que ouvirá posteriormente essa mensagem, a fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Agradeço. Pastor Rubens.